Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Como vocês estão? Espero que você esteja achado debaixo da graça, da misericórdia, do amor do nosso Deus. O texto da nossa meditação nesta manhã se encontra no livro dos Salmos, capítulo 18, versos de 1 a 3, que nos diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Esse é o cântico de vitória. Esse é o cântico de certeza. Esse é o cântico de auxílio. Porque no Senhor nós podemos ter a esperança de que todas as adversidades, barreiras, lutas, tempestades que possamos passar ou enfrentar nessa vida, elas são passageiras. Não existe gigante que não possa ser derrotado. Não existe tempestade que não possa ser superada. Não existe barreira que não possa ser vencida quando Jesus Cristo é o nosso lugar seguro, é o nosso alto refúgio, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso libertador, é a nossa salvação. Mas eu quero chamar a sua atenção para a maneira como o salmista se dirige ao Senhor. Mesmo no cenário de adversidade da sua vida, como Davi estava vivendo nesse texto, sendo perseguido por Saul e vários inimigos que estavam cercando a sua vida, Davi, ao invés de escolher entregar o seu coração ao medo, à incerteza, às questões que a perseguição traz sobre nós, Davi escolhe entregar o seu coração à confiança em Deus, a encontrar descanso no lugar mais seguro que ele podia estar, que não era no seu palácio, mas era na presença do Todo-Poderoso. Mas veja que, em primeiro lugar, Davi adora o Senhor, porque ele reconhecia que a força que ele precisava para passar por aquilo viria do Senhor. E ele diz: Eu te amo, ó Senhor, força a mim. E a força que você precisa para vencer os seus dilemas, as suas barreiras, não virá de você, mas também virá do Senhor. Mas Davi podia adorar ao Senhor e descansar ao Senhor, porque ele sabia aonde ele estava ancorado, que é na rocha, que é a nossa salvação. E ele diz: O Senhor é a minha rocha, e rocha significa para nós uma coisa indescritível, indebutável, um lugar aonde nós podemos firmar os nossos pés e que jamais irão esvaecer. Mas ele reconhece também que o Senhor era o seu lugar seguro. Ele diz: O Senhor é minha fortaleza. E ainda que os inimigos estivessem cercando ele poderia correr para a presença do Pai, do Altíssimo, e ali na presença do Pai e do Altíssimo ele poderia encontrar segurança para a sua vida. Mas ele reconhecia o Senhor também como seu libertador. E que, independente do tamanho da afronta, independente de quão maldosos pudessem ser seus inimigos, ele reconhecia que somente Deus, através de Cristo Jesus, poderia trazer libertação a ele. Mas Davi entendia o Senhor como o seu refúgio e o seu escudo, ou seja, ele sabia que na presença de Deus ele estaria seguro, porque Deus haveria de proteger. Que o Senhor sairia em sua causa, que o Senhor traria a ele aquilo que ele necessitava, que era a salvação para vencer aqueles inimigos e aquele momento de tormenta que ele estava vivendo. Mas ele encerra dizendo: Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Quando nós temos essa certeza, meus amados irmãos, de que o Senhor é a nossa força, nosso lugar seguro,
a nossa fortaleza, nosso libertador, aquele que nos defende, aquele que nos traz a salvação, nós podemos então verdadeiramente adorar ao Senhor, na perspectiva de que nenhum inimigo, nem na terra nem no céu, poderá nos atingir se verdadeiramente estivermos guardados pelo Senhor dos Exércitos. Que Deus os abençoe, que Deus te abençoe e complete essa palavra ao seu coração. Vamos orar? Pai, graça nós damos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque podemos ter esperança. Muito obrigado, Pai, porque podemos ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor direciona os nossos passos. Que no Senhor podemos encontrar um lugar seguro. Que no Senhor podemos encontrar um lugar para nos refugiar diante das tempestades, diante das lutas, diante das dificuldades. Minha oração, Senhor Jesus, é que se eu possa guardar este meu irmão e minha irmã, cada pessoa que ouvir esta palavra, ó Deus, que a tua palavra possa encontrar morada em seus corações. Guarda os teus servos, ó Deus. Dá a eles um dia abençoado na presença do Senhor. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe e dê a você um ótimo dia na presença do nosso Deus.